Aqui também, pessoal, eu vim dando forma nessa mechinha aqui, ó, que tinha na fotografia uma mecha mais grossa que tinha se desprendido. Nesse caso, em vez da pontinha do pincel, pessoal, a gente usa um pouco mais da ponta dele assim, deitado, tá vendo? Nesse sentido aqui, ó, tá vendo? Sempre no sentido do cabelo. Você vai girando o pincel assim, ó, e vai dando a forma bem de leve. Essa parte aqui, pessoal, é muito complicada para fazer. Tem que ter muito cuidado. Porque aqui errou, pessoal, é muito difícil consertar e às vezes nem tem como. Aí eu usei também, pessoal, usei metade do preto puro e outra metade diluída. Aonde eu uso o não diluído, pessoal, é mais rente, aonde que tem que ter sombra do nuance das camadas do cabelo dela. É nisso que eu uso para dar forma, em cabelo escuro. Como não tinha muita luz direcionada ao cabelo, então foi mais fácil. Eu fui colocando as partes por partes do preto e depois intercalava com mais claro e ajustava depois novamente com o preto sem diluir. Após isso, o pessoal esperava secar e com o preto sem ser puro, pessoal, diluído em 50%, eu vinha bem rente aqui, ó, não sei se vamos para ver bem, e fazia esses movimentos suaves e rápidos para dar forma ao cabelo, porque se tiver uma cor preto num tom mais escuro aqui, pessoal, mesmo que diluído, vai ficar mais assim aparente do que aquele que a gente diluiu, entendeu? Aí a gente vai dando forma aos poucos assim, e de acordo com o sentido do cabelo. Como essa mecha tá virada para lá, pessoal, puxando para lá, então eu tenho que fazer, nem que eu vire o pano, fazendo esse movimento, pessoal, nesse sentido. Como esse aqui era puxado para cá, pessoal, eu fazia nesse sentido aqui. Em certas ocasiões, tem como a gente fazer de dentro para fora, para facilitar, sai mais fino. Em outras, a gente vai ter que pegar de dentro para fora, mesmo sendo nessa direção. Isso vai de cada um, pessoal. Desse daqui, pessoal, eu peguei nesse sentido, porque ele estava recortado, penteado, pessoal, nesse sentido aqui, tá vendo? Então, eu acompanhava o sentido do cabelo dela, do volume, tá vendo? Aqui tinha uns fiozinhos, a gente vai fazendo assim, bem devagarinho, um por um. E esse, pessoal, que era o central, o coque dela, eu pegava no sentido do cabelo e ia fazendo, tá vendo? A gente preenche de forma normal, como eu expliquei, e depois vai dando os detalhes. Nessa parte desse cabelo aqui, pessoal, como tá perto do rosto, não tinha tanto detalhe, então eu coloquei mesma coisa, nesse sentido também. Aqui eu fiz a divisão, aqui tem um nuance maior de preto e aqui menos, para passar o efeito desse drobamento do cabelo dela. Aqui, pessoal, é um pouquinho que fica na nuca, nesse sentido aqui, ó, com muito cuidado aqui para não atravessar. Os fiozinhos, pessoal, aqui do cabelo dela, tá, que tem na orelha. E essa leve sujeirinha, com a sujeirinha do pincel, pessoal, num tom preto bem fraquinho, mas assim, que seja aparente, é um de claro para médio, pessoal. Eu venho aplicando a sujeirinha dele, após fazer os fios, nesse sentido aqui, que é um pouquinho da sombra que ficou do cabelo dela, e só. Aqui, pessoal, para aproveitar esse retrato, o que eu fiz? Eu não tinha como fazer o cabelo dela esboçar de novo 100%, igual a da outra, 100% certinho, e nem o kimono, porque mesmo se eu colocasse o risco em cima, tinha um grande risco de sair tudo errado.
Então, o que eu fiz? Eu fiz um risco base, mais ou menos, um pouquinho só do cabelo dela, tá vendo? E do kimono. O kimono vocês podem ver que o sentido dele ficou bem diferente da outra, ó, tá vendo? Porque não tinha como, pessoal, eu ter 100% no risco original. Aí eu procurei na internet. Eu aconselho muito vocês usarem um Pinterest. Pinterest tem bastante ideias de estampas, de qualquer tema que a gente deseja. Ele é uma mão na roda, é uma ajuda muito grande. Então procurei outras guejas, outros penteados, eu pesquisei bem antes. E outros kimonos. Aí eu escolhi esse com essa estampinha. E sendo assim preto, pessoal, que é o mais seguro, como eu não tinha como 100% ter o risco original, então eu escolhi o mais assim, disfarçado possível, para não afetar. A orelha dela, pessoal, também eu usei debaixo do marrom café, bem diluído, no tom médio. Eu usei uma pitadinha, uma pontinha de pincel sem diluir nessa linha aqui, ó. Vou dar um zoom. De cerâmica, uma sujeirinha. Depois do rústico aqui. E vim com o cabelo fazendo nuance com sujeirinha do pincel de preto. Tá vendo? Que tem esse risquinho aqui. E bem aqui no centro, pessoal, uma pontinha de nada de sujeirinha de salmão. Todos sem diluir. E depois com o branco em 50%, ou tom médio, eu vim ajustando o branco novamente. E finalmente, após eu esperar alguns segundos, eu fiz os cabelinhos e a sujeirinha de cinza com um preto diluído. Do olho, pessoal, não sei se deu pra ver bem, acho que meu cabelo atrapalhou um pouquinho. Dos cílios, pessoal, vocês sempre fazem de dentro pra fora nesse movimento aqui, tá vendo? Daqui pra cá, entendeu? Bem levinho. Aqui, nesse de baixo, pessoal, é de cima para baixo, sempre e respeitando a grossura e a ordem dos cílios, tá? Sempre. Se vem só até aqui, você faz só até aqui, tá? Dos cabelinhos da sobrancelha dela, da mesma forma, nesse sentido assim, ó. Bem rapidinho, bem leve. Quanto mais longo o pelo, pessoal, mais longo o traçado. Quanto mais curtinho, que são esses daqui, mais curtinho é o seu traçado, tá? Então, pessoal, eu fiz o fundo, eu escolhi um fundo mais natureza, em tom verde, para ficar um fundo mais vivo. Eu usei verde pântano, primeiramente, sem diluir, tá? Só se o pincel estiver muito seco, a tinta muito dura, aí vocês usam uma sujeirinha do Aquarela Silk e sempre esfumando bem. Essa parte aqui, pessoal, tem só um pouquinho do verde pântano, tá? Mais pra frente eu vou fazer mais separado para vocês terem uma noção melhor de folhas, paisagens, vegetais. Eu usei o vermelho, o verde pântano. São as partes mais escuras, tá vendo? Sempre as partes mais escuras a gente coloca. Depois eu vim, pessoal, eu não decoro muito pelo nome, pessoal, eu vou mais pela cor. Depois disso eu usei verde musgo, tá? Em cima do verde musgo, pessoal, eu usei verde pistache, porque ele é mais clarinho, tá vendo? Eu apliquei nas áreas mais claras, tá? Aqui, ó, tá vendo? Aí, pra dar um meio tom, eu usei em certos locais o verde oliva, só uma sujeirinha dele em certos locais. E depois, pessoal, só uma sujeirinha de nada, tanto que não dá nem pra ver, de amarelo limão. Só que ficou bem assim, disfarçadinho, que mal dá pra ver, tá vendo?
Mal dá pra ver. Usei um pouquinho. E usei também, pessoal, um pouco do palha. Nesse tomzinho aqui, ó. Mais claro, só sujeirinha mesmo. Sem diluir. Eu sujei o pincel na tampinha, tirei o excesso nas laterais. Eu faço assim. Você pode fazer do jeito que você desejar. E fiz esses nuances aqui, ó, das arinhas mais claras. As florzinhas, as pequenininhas, eu pus assim, como é que eu posso dizer? Em direções assim, diversas, sem local fixo. Usei o rosa bebê e por cima, pessoal, só para dar um tomzinho, eu usei o vermelho bebê, tá? Só para dar um detalhezinho mesmo. Então, pessoal, depois de fazer o fundo e ela estando terminada, eu fiz essa como se fosse uma cortininha todo, tá? Então, a primeira coisa que eu tinha que colocar, em que sentido que essa cortininha tá em relação ao rosto dela e da roupa. Então, para ter uma nuance que ela estava entrando naquele momento, pessoal, eu escolhi colocar essa primeira parte, pessoal, da cortina um pouco que relando na cabeça dela, como se a cabeça dela estivesse empurrando essa primeira parte. Tá vendo? Mas foi para as costas dela, tá vendo? Essa segunda parte, pessoal, é que tá mais em cima da cabeça, tá vendo? Mais proeminente. Então, eu vi algumas cortinas, pessoal, alguns modelos, então eu baseei pelas fotografias e fiz. Por isso que tá um pouco mais simples. Eu baseei, risquei, confeccionei de acordo com as cores correspondentes que estavam. Então, um cuidado que vocês devem ter, pessoal, nessa hora, é saber qual dessas duas partes vem primeiro, ou se vem junta, ou se as duas ficam atrás, tá? Essa daqui, vocês podem ver como tem essa parte mais clara, essa droba, ela tá vindo levemente se projetando mais à frente do que essa, apesar que as duas estão assim, ao mesmo tempo. Mas dependendo do formato da cabeça dela, do tanto que ela tá forçando a cortina, é as drobas, tá vendo? O formato das drobas, a luz, as partes mais claras, onde pega mais claridade, como se tivesse assim, vocês imaginam uma luz, pessoal, projetando na modelo, e por aí vocês sabem os pontos de clareamento que vocês devem fazer e os locais onde vocês devem escurecer.